E essa conversa eu tive com um cliente ontem meu. Eu falei, cara, desculpa, parabéns, bem-vindo ao desconforto. E parabéns. O G4 continua crescendo, continua rentável, os caras continuam líderes, mas eles estão sempre olhando para uma outra liga. Uma coisa é a pessoa te fazer bem, outra coisa é a pessoa te fazer progredir, e outra coisa são as duas coisas juntas. Começa a faltar coragem para você, para tomar essas decisões, eu acho que então você tem que começar a se preparar para vender um negócio. Mas às vezes um cara desse, se ele é decente, se ele é bom, ele te salva numa reunião 30 meses de conselho que você pagou para ele. Bem-vindos ao Papo de Gestão, podcast aqui do G4 Podcasts, onde a gente traz fundadores, C-levels, diretores das empresas que estão construindo o Brasil para contar um pouquinho para você da história deles, dos acertos, dos erros, para que você possa evoluir numa velocidade muito mais rápida. E hoje, novamente, ele, que é um sucesso. Marco França. A culpa é sua. Quantos a gente já gravou aqui? Esse é o quarto ou o terceiro? Estamos indo pro quarto episódio. A galera gosta tanto de você aqui que eles esperam que era o outro. Vamos falar de outro tema. A química funciona. Pô! Você é muito chavecador, viu? Meu garoto, meu pai. Ele, que é referência, para quem ainda não ouviu nenhum dos episódios que a gente gravou, em Valuation, M&A, gestão de empresas de crescimento, ele é sócio, cofundador da Alda, junto com o Julian Antonioli, nosso querido mentor dos mentores, e ele ajuda outras empresas a arrumarem a casa, se profissionalizarem, estruturarem capital, ajuda no processo de venda, ajuda em tudo. Ele é o teu braço direito aí pro dono, para resolver todos os problemas que você tem. E aqui no G4 ajuda muita gente, toda hora. Muito bom, é isso aí. Ele também é mentor aqui no G4. E é isso. Vamos lá, hoje o episódio tá brabo, cara. Hoje tá brabo. Não sei se você olhou o roteiro antes. Eu prefiro não olhar, que fica mais interessante. Fica mais interessante. Improvise. Galera, olha só. Hoje a gente vai falar como preparar a sua empresa para crescer, pagar dividendos e ser vendida do jeito certo. Perfeito. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse processo de crescimento. E aí, será que eu cresço? Será que eu distribuo dividendo? Será que eu vendo controle? O que eu escolho nesse tripé que é super importante da gente escolher? E vamos falar aqui também sobre como construir uma empresa lucrativa e como ter uma governança boa para que, se você for captar investimento ou vender uma parte no meio do caminho, que isso seja da melhor maneira possível. Beleza, vamos começar aqui, França, já com esse tripé, né? Um tripé, então um triângulozinho aqui, onde você tem crescimento, geração de caixa / liquidez e controle da sua empresa, continuar sendo o controlador da sua empresa. Tipicamente, num planejamento estratégico que você deveria fazer a cada 3 anos ou todo ano, você deveria, junto com os seus sócios, escolher o que eu quero esse ano. Quero crescer? Se eu quero crescer mantendo o controle, o que eu tenho que fazer? Distribuir menos dividendo, consequentemente reinvestir o caixa. Se eu quero esse ano continuar distribuindo dividendo, eu deveria então crescer menos, ou se eu quero continuar crescendo rápido, eu deveria talvez trazer um sócio e vender uma parte da minha companhia para eu continuar acelerando o crescimento, mas colocando dividendo no bolso. Mas a gente sempre tem que brigar com esses 3 pontos, né? Sempre tem um desconforto. Sempre tem um desconforto. E muita gente acha que só existe um caminho. Ou você reinveste tudo o caixa em crescimento, ou você distribui todo o lucro e mata o crescimento. E aí, verdade ou mito? Essas perguntas sempre enigmáticas são legais porque cada uma delas demora 3 dias e meio para você ainda não respondê-las, né? Eu estava falando com o cliente ontem um pouco sobre esse aspecto. No final das contas, você tem que decidir o que você quer e criar o caminho para executar o que você desejou, né? Então, eu acho que esse tripé que você comentou, ele é mutuamente excludente em algum grau. Se eu quero formar preço, eu normalmente deixo dinheiro na mesa. Se eu quero maximizar dividendo, eu normalmente deixo valuation na mesa, porque são caminhos diferentes por razões diferentes, resultados diferentes.
Tem uma coisa interessante que é dar um passo para trás, que os ingredientes que vão permitir a gente tomar a decisão são os mesmos. Então eu tenho que entender a minha estratégia, eu tenho que entender meu planejamento estratégico, eu tenho que entender a minha controladoria, eu tenho que entender a minha margem do negócio, eu tenho que entender o meu momento com os meus sócios, eu tenho que entender o momento da minha empresa dentro do setor. Então, entender tudo isso vai, a partir desse entendimento, tomar uma decisão A ou B, né? Então, quero crescer, mas você respondeu essas perguntas que eu falei antes? Como é que está a governança, gestão, estratégia, posicionamento estratégico, mercado, sua capacidade de fazer margem, seu time interno, seu tesão, sua relação com o teu sócio. Então, na hora que você estiver entendendo perfeitamente todo esse conjunto de variáveis, aí então, só então, a gente pode começar a definir, beleza, então agora a gente vai mais para dividendo, agora a gente vai mais para a formação de valuation, né? E você às vezes também tem uma situação onde eu posso ter sócios com interesses diferentes. Perfeito. Então também tem que conciliar em cima do teu fórum decisório o que é melhor para a companhia. E você eventualmente tem uma limpeza de base. Então eu começaria respondendo essas perguntas, convidando todo mundo a fazer um dever de casa suficiente, abrangente, multidisciplinar, de forma que a partir desse dever de casa você entenda exatamente o teu momento, o momento da empresa, a sua capacidade de fato competitiva, o seu momento de vida, e aí sim você começa a fazer um roteiro de 3, 5, 10 anos. Sem isso, aí vira só um desejo, é só eu quero. E aí você vai por tudo ou nada sem exatamente entender a consequência da decisão que você está tomando. Então tem um dever de casa importante antes. Perfeito. E França, a gente tipicamente vê que as empresas têm 3 fases, eu sempre repito isso em todo podcast, para ficar na cabeça de quem ouve a gente. Quais são as fases que para cada fase da sua empresa você tem desafios diferentes, você tem recursos diferentes, você tem papéis diferentes. Você tem um momento de tirar a empresa do 0 para o 1, levar do 1 para o 10, do 10 para o 100. 0 para o 1, você está ali com até 10 pessoas, todo mundo generalista, você é o líder que concentra e centraliza tudo. 1 para o 10, você chega ali 50, 60, 70 pessoas, normalmente você está saindo do operacional, está indo para o tático, primeiros especialistas, time maior e assim por diante. Do 10 para o 100 é o resto da vida tua, você vai sair ali do 10 para o 30, 40, do 40 para o 60, 70, do 70 para o 100 que você nunca vai chegar, e são momentos completamente diferentes, onde a gestão e o detalhe são muito mais importantes. Quando a gente fala disso, né? Pô, e aí, eu vou olhar mais para crescimento, para geração de caixa, distribuição de dividendos, ou trazer um sócio, a gente está falando mais em que momento da empresa? Não é do 0 para o 1, porque do 0 para o 1 você nem tem modelo de negócio. Você está encaixando o modelo de negócio, achando... Essa pergunta começa tipicamente do 1 para o 10, mais ali do 5 para o 10 e do 10 para frente, certo? Esse tipo de dúvidas. Porque antes disso, a pessoa está testando modelo, tentando achar um mercado para ela atender, tentando crescer, tentando pagar as contas, tentando break-even, às vezes, a companhia, né? Sair do 0 a 0 e gerar a caixa. O que você acha? Acho que sim, não. Eu acho que dependendo do setor, sim. Uhum. Dependendo do setor, não, né? A gente tem... Eu, como estou já semi-novo, né? Eu sempre falo isso aqui, cada reunião que a gente tem aqui de podcast, eu estou cada vez um pouco mais semi-novo. Irmão, você tem que tomar cuidado na hora que você conta a piada. Eu tava tomando aqui meu Django, ó. Agora já tava aqui dando uma bolada aqui, o cara contou a piada, quase saiu pelo nariz, semi-novo tá cara. Bom, pneu pretinho, concessionário. Então, o que acontece? Há 25 anos atrás, 30 anos atrás, você tinha poucos elementos, poucos atores na parte de investimento, né? E depois até naquela safra lá daquele anos 2000 também teve lá Bubble Burst e tal, teve Perfeito. Lá quebra de bolha. Então acabou que uma galera que estava na internet acabou indo para Private Equity no Brasil e tal. Hoje, eu acho que dependendo do setor que você está, você tem toda uma linha de sócios que vão estar olhando as empresas independentemente dos seus estágios. Para cada estágio vai ter... Agora... Eu tenho um sócio para cada estágio, independentemente do setor? Não. Então, acho que a tua resposta está parcialmente correta, porque tem setores que você vai ter alguns atores chegando só depois. Perfeito.
Outros, Mas assim, 99% das empresas tradicionais brasileiras, elas não recebem investimento. A gente está falando aí de startup, empresas de a turma ligada ao mundo tecnologia, da economia nova, equity. na nova economia, você consegue ter caras que estão olhando ainda PowerPoint. Atividades mais tradicionais, né, acho que você precisa rodar a máquina um tempo. Né? Mas o fato de você ter que rodar a máquina mais um tempo, esses temas que a gente falou no início, de entender quem é teu sócio, suas competências, seus hiatos, o mercado, você, sua capacidade, seu diferencial, sua estratégia, isso é uma atividade que você vai fazer desde o início que você começa como empreendedor até quando você morrer. Perfeito. Eu estava falando com o Juliano, meu sócio, quinta-feira, 7 da manhã, uma conversa bem interessante, qualitativa, que era um pouco assim, a gente está cada vez mais saindo de uma liga e indo para outra. Então a gente tinha antigamente competidores, que não são mais competidores, porque a gente já evoluiu. Então quando eu escuto esse cara, eu falo, desculpa, esse cara, done, já foi. Já foi. Por outro lado, tem caras que a gente quer ser, a gente está almejando ser aquele cara, ou melhor que aquele cara, ou que se espelhe em algumas qualidades daquele cara. E aí para você ir para lá, você tem que continuar sendo bom na tua liga. Perfeito. E já fazer coisas da outra liga, ainda que você não seja reconhecido naquela outra liga, ou que você precisa conviver nesses dois mundos para você poder, de fato, ganhar do Michael Jordan. Né? Perfeito. Então, o desafio de todo mundo é, mas se eu começar a fazer muito estruturante, eu deixo de crescer. Se eu trabalhar muito crescimento, eu fico desestruturado. E essa conversa eu tive com um cliente ontem meu. Eu falei, cara, desculpa, parabéns, bem-vindo ao desconforto. E parabéns. Então, isso nunca vai mudar. Você vai mudar os desconfortos, perfeito, mas você não vai mudar o modo desconforto, o modo paranoico. Na hora que você perder isso como empresário... Isso acabou. Acabou. É o começo do fim. Exato. Então, tem uma discussão de você estar constantemente entendendo a sua liga, trabalhando as coisas e a questão estruturante, a questão crescimento, você vai estar convivendo com esse binômio aí todo dia. Aí um dia você vai... igual o seu equilíbrio da vida. Olha, equilíbrio aqui, legal. Família, esposa, filhos, mãe, sogra, esporte, trabalho. Na prática, assim, extrapolei muito ali. Sprint nenhum. Vai para lá. Opa, vai para cá. Opa, vai para lá. Então, tem um tema dinâmico, de equilíbrio dinâmico e um equilíbrio instável da vida, né? Que o equilíbrio, né? O estável está aqui, né? Sempre jogando para o centro. E aqui é sempre jogando para fora. A gente está sempre nos jogando para fora. E é isso. Né? Então, você consegue fazer isso em algum grau por um bom tempo. Enquanto você conseguir fazer isso por algum tempo, você está vivo, está crescendo. Então, a resposta é bem-vindo. Você vai ter que trabalhar, né? Planejamento, estratégia, gestão, governança, processo, ferramenta. Vai ter que trabalhar, ir para a porrada em crescimento, né? E você vai estar convivendo com essas coisas. O que eu acho que é mais importante é você estar entendendo a sua real capacidade dessas coisas, de margem, ciclo do cliente, recorrência, diferenciação, capacidade. Você precisa entender o teu negócio. Você precisa entender o teu negócio. As alavancas que movem o seu negócio. Exato. E aí você vai esticar ou não o crescimento em cima das alavancas e premissas que você tem como corretas. E é óbvio que essa premissa e hipótese também, ao longo do tempo, você vai ter que revisitar. O que funcionava para o G4 há 5 anos atrás não funciona mais. O G4 continua crescendo, continua rentável, os caras continuam líderes, mas eles estão sempre olhando para uma outra liga. Né? Então, a premissa e a hipótese de 5 anos atrás não vale hoje. Mas o teste hipótese, a premissa, a gestão, a ferramenta, o time, o processo... O modelo. O modelo tem que estar lá. Perfeito. Isso que você acabou de me falar me lembra algo que as pessoas às vezes esquecem. A empresa é igual à evolução nossa como ser humano. A evolução nossa, a gente começa ali o bebê, vira uma criança, passa ali na pré-adolescência, adolescência, pré-adulto, adulto, pré-maduro, maduro e fim da vida. E cada momento nosso, como ser humano, a gente tem desafios diferentes. E toda hora a gente vai estar no desconforto. Quando a gente é pequeno, é o desconforto de aprender a andar, se equilibrar. Depois é aprender a falar. Depois é aprender a limpar a bunda sozinho. Daí depois é conseguir entender o contexto do mundo. Depois é entender que o mundo não é só brincadeira. Depois é entender, cara, qual que é o meu papel no mundo? Depois é começar os primeiros relacionamentos amorosos.
Depois, então cada etapa sempre vai ter dor. Sempre vai ter dor. Vai ter dor. Essa é a única essa é a certeza que a gente tem na vida. Então, primeiro ponto, ótimo. Segundo ponto, que você falou bem, você e o Julian, para mim, são um casal que casal eu amo, antigo, assim, casal antigo. Sabe? Eu olho para você e faço coraçãozinho. Um exemplo de sociedade, de alinhamento, de durabilidade, de tudo que você pode imaginar num bom casamento. Gente, Julian tem esposa. Eu tenho França chefe. tem esposa também. Esposa e chefe. ambos são sócios, mas é um casal lindo. A gente brinca que a gente separa das esposas, não se separa dos sócios. A gente continua amando as esposas aqui. Quais são as dicas para quem tem sócio, que eu vou entrar disso, depois eu vou falar quem não tem sócio, para terem um relacionamento duradouro como o de vocês? Eu estava falando sobre isso numa reunião interna minha de M&A. A questão, tem pessoas, uma coisa é a pessoa te fazer bem, outra coisa é a pessoa te fazer progredir e outra coisa são as duas coisas juntas. Você pode ter uma pessoa que você convive que é super agradável, mas que não necessariamente ela faz o negócio andar, né? Eu, graças a Deus, eu tenho essas duas coisas nas mesmas pessoas que eu convivo, mas não é sempre confortável. Tá? Então, eu acho que a discussão de um bom casamento, ele é um negócio que você tem que aceitar que ele não vai ser confortável. Na hora que você tira esse requisito, a coisa pode fluir bem. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto que eu acho que é importante é o mesmo nível de coragem para ir para a porrada e valores morais. Eu acho que essas coisas são importantes. Um quarto ponto também que é bastante importante para fechar esse quarteto é a energia. Pode ser que a gente esteja num momento de energia igual, pode ser que, por exemplo, eu sou sócio do Nardon, o Nardon é mais novo que eu preciso começar a ficar menos na porrada por alguma razão, e ele ainda tem mais 5, 10, 15 anos por uma questão de diferença mesmo de idade. Então, essas coisas têm que estar meio combinadas, né? E aí é menos importante a questão das personalidades, porque a personalidade diferente ela tem interessante porque as pessoas vão explodir em momentos diferentes. Perfeito. Então, por exemplo, tem algumas situações que eu vou me irritar que são diferentes das que o Julian vai se irritar. E isso é muito bom, porque tem situações que é melhor eu entrar. Tem situações que é melhor ele entrar. E tem situações que é melhor a gente alternar. E isso vai trabalhar a eficiência do time, do coletivo, né? Então, tem pessoas, aí até já extrapolando, não mais do nosso relacionamento como sócio, mas como gestão, você tem pessoas com diferentes personalidades. Um é mais preciosista, o outro é mais devagar, outro é mais reflexivo, outro é mais porradeiro, um é mais corajoso, o outro é mais medroso. E esse tecido social, em algum grau, ele dá um processo decisório, na média, melhor do que o seu processo decisório único. Perfeito. E quem não tem sócio e se encontra nesse ponto de ter que tomar decisão sozinho? Essa pergunta é muito boa. Eu realmente, hoje eu recomendo um negócio que a gente não tinha 30 anos atrás. Eu estava falando com um sócio nosso, recém que entrou, o cara mais novo. Eu falei, cara, vocês têm toda a capacidade de ser igual ou melhor que a gente 10 anos antes. Porque a gente não tinha isso. Você não tinha um sócio com a porta aberta. Um G4, uma Aldas, um mentor, um podcast, uma biblioteca, que você se abastecesse de conhecimento e se abastecesse de experiência de outras pessoas. As pessoas eram muito mais fechadas, tinha muito mais casta, muito mais feudo. A diferença das faixas etárias também eram faixas mais intransponíveis. Você hoje, eu tenho certeza que no G4 o cara abre a porta, vai dizer, Nardon, preciso falar com você. Se você estiver enrolando, cara, agora não dá, daqui a uma hora pode, vai entrar. Então, a pessoa que tiver interesse, ela vai encaixar. Então, eu acho que hoje ele ou ela, empresário, empresária, solitários, eles têm um conjunto de ferramentas para se relacionar e de pessoas para contratar que pode ser muito interessante. Hoje eu tenho até um cliente, obviamente vou preservar o nome dele, que está até sendo uma coisa bem interessante. Ele é sócio
de uma empresa grande, o pai já faleceu, o cara é novo, inteligente, mas obviamente tem menos experiência. Eu sou conselheiro dele, não da empresa. Porrada. Então o que ele faz? Porrada. Toda semana, antes da reunião de conselho... Ele vem falar contigo. Óbvio. E aí ele ganha mais experiência de um cara que já se ferrou 30 anos mais que ele. É óbvio que ele vai ficar melhor. E ele tá ficando melhor rápido. Então, teoricamente, eu vou cobrar que esse cara fique melhor do que eu, pelo menos 10, 15 anos antes. Porque eu não tive isso. Meu pai não teve isso, seu pai não teve isso. Então, acho que hoje tem uma dinâmica que a gente recomenda. Aí se vai ser com a Alda, se vai ser com o G4, se vai ser com o França, não importa. Acho que hoje não tem desculpa para você tem que ser sozinho. Com alguém bom. Se você não precisa estar sozinho. Perfeito. Se você estiver sozinho, é uma escolha sua. Porque hoje você tem mecanismos que te ajudam a você tomar um processo decisório muito melhor. Muito bom. Muito, muito bom. Cara, ter mentor, de fato, faz toda a diferença Meu Deus. no meio do caminho. E vou te falar que o Julian, você sabe, já me salvou de cada uma, viu? Vou te falar, cara. Graças a Deus. Faz diferença. Obrigado, Julian. Obrigado. Faz diferença. Faz diferença. Você mora aqui, ó, no meu coração. Ele é meu. Peraí. Não, eu sei, mas ele mora no meu coração, pô. Que é isso. Cara, já me ajudou em cada uma que eu vou te dizer. Agora, quando a gente está falando de uma empresa que está sendo bem gerida, então, você está gerindo bem a empresa, você começa a ter lucro, fluxo de caixa positivo e você começa a se perguntar aquela pergunta que a gente fez anteriormente, será que eu distribuo, será que eu reinvisto para crescer mais? Eu já vi muitos casos, mesmo de gente que passou aqui pelo G4, e casos, assim, empresas... Tudo bem, que eram empresas relativamente novas, 5, 6 anos, crescendo muito rápido. E o fundador sozinho, sem nenhum sócio, e ele colocando todo o dinheiro no bolso, mantendo a empresa super enxuta, com aquele medo de que, será que vai durar para sempre essa minha galinha dos ovos de ouro? Porque eu já vi muita gente tentar me copiar, e alguns estão conseguindo. Mas conversei muito com esse empreendedor, né? Ele falou, cara, eu venho de uma vida que eu tive muita privação. Meu pai separado da minha mãe, desde pequeno minha mãe que me cria, a gente nunca teve nada. Comecei a trabalhar cedo para pagar pelos meus estudos. E acertei esse negócio ainda na faculdade, o negócio começou a crescer, sou apaixonado por isso. E vamos acelerar 6 anos, o negócio está crescendo muito, gerando muito caixa, reinvisto o mínimo necessário para eu continuar crescendo e diferenciando a minha empresa, mas eu tenho medo de ir para o próximo passo, onde eu aumento a senioridade do time, onde eu vou ter que tirar menos e colocar no bolso, porque eu não sei até quando vai durar. Será que vai durar? E eu tinha essa conversa, né? Eu conheço esse empreendedor desde o 2º ano dele, quando ele faturava 10 milhões. Hoje a empresa dele já fatura 300 milhões. Ele passou aqui no G4 quando ele faturava 10 milhões. Depois eu te conto por respeito a quem é o cara. E todo ano eu conversava com ele. E no começo eu até entendia. Pode ser, cara. Pode ser que você tenha achado algo que daqui a pouco vai morrer. Que via muita gente tentando copiar, ele não conseguia. Tentava copiar e não conseguia. Tentava copiar e não conseguia. Passou o 2º ano, passou o 3º ano. No 4º ano, eu falei para ele, cara, de boa, você já aprendeu como isso funciona. Senioriza o time. Tá na hora. Não ouviu. No 5º ano, senioriza o time. Ele começou a seniorizar e agora, 6º, 7º ano, ele já tá mudando muito o patamar do time, graças a Deus. E o negócio continua evoluindo rápido, crescendo rápido e gerando uma base de lucro maior. Por que você acha que esse tipo de coisa acontece com o empreendedor e isso é a realidade que eu vejo de muitos empreendedores que passam aqui pelo G4? E é uma pergunta que não é filosófica, tá? Não Essa tem pergunta resposta. ela é bacana, mas ela é bem cruel. Porque no final a gente tem que ter coragem, né, para aceitar. Acho que eu responderia essa pergunta filosófica, bonita, sutil, com uma resposta de coragem. As pessoas, infelizmente, elas têm que ter coragem o tempo inteiro. E aí, se ele não investe, depois o cara atropela. Se ele investe, deu errado. Se o cara resolve ser funcionário de alguém, ele deixa a sorte do outro alguém o seu destino.
Eu prefiro ser responsável pelas minhas cagadas e pelas minhas vitórias. Mas isso tem um fardo. Camus Viva Costa. É chato, é cansativo, mas eu não vejo outro caminho. Eu tive uma conversa muito semelhante a que você falou agora ontem à noite com um cliente meu, exatamente nesse tom. O que você pode fazer se começa a faltar coragem para você para tomar essas decisões, eu acho que então você tem que começar a se preparar para vender o negócio, certo? Porque onde você está na meia bomba, tem alguém querendo te engolir. Uma bomba inteira. Então, assim, eu sou talentoso, eu sou isso, eu comecei diferente. Eu entendi, mas sempre vai ter alguém achando que você é a meta a ser atingida, né? Por mais que a gente também não se sinta tão especial, a gente sempre atingir um certo lugar que alguém almeja. Alguém está almejando o lugar de alguém o tempo inteiro. Perfeito. E é por isso que o ser humano evoluiu, por isso que ele descobriu vacina, carro híbrido, munição, ar-condicionado, foguete que sobe e desce, longevidade, botox, e vai do fútil ao útil e tá tudo beleza. Então, assim, esse desconforto, essa vontade insana de evoluir, crescer, pensar, repensar, criticar e competir, foi o que permitiu a gente ter uma casa confortável hoje com Wi-Fi. É isso que as pessoas têm que entender, né? E se nós perdermos essa coragem, a gente como sociedade vai para um lugar muito ruim, muito ruim. Vai ter alguém mandando todo mundo, né? Que o woke quer, né? Mas não vamos falar sobre isso. Assim, fica ruim, né? A gente hoje chegou em certos lugares porque algumas pessoas foram excepcionais, seja por caráter, seja por capacidade de matemática, seja por altruísmo, seja por alguma coisa que a gente não é. Alguém melhor que a gente é um conjunto de pessoas. E a gente também tem que ser melhor, cada vez melhor. Então, acho que o tempo responderia isso aí com a coragem. Quando eu começar a perder um pouco essa coragem, tá na hora de eu começar a formar um time que tenha a coragem para eu ficar no dividendo, mas sem a governança eu também não tiro dividendo, né? Perfeito. Eu não consigo me aposentar se eu não tenho um time igual, melhor que eu. Perfeito. Porém, se esse time também não for sócio, eles não vão estar com o mesmo incentivo. O risco também, como é que fica? Porque aí vira um pouco algumas empresas corporativas, obviamente algumas são fantásticas, mas o cara está trabalhando o fio do orçamento dele e o risco-retorno não tem a ver. Qualquer coisa, ele mete o currículo dele no Red Hunter e vai de novo. E vaza. Né? Esse caso aqui, o cara está concentrado, inclusive, patrimonialmente no negócio. Então, eu acho que na hora que esse desconforto começa a pesar muito, frente à vontade de transformar, é uma hora importante dele começar a fazer isso. Então, esse é o primeiro ponto. E indo um pouco numa resposta que você não me fez ainda, o que a gente acha legal? A gente trabalhar com o acionista esses momentos e dizer, olha, o seu momento agora é um momento mais de porradaria, mais de coragem, depois a gente faz um momento mais de dividendo. Tá tudo bem. A gente teve um cliente nosso, eu já fiz esse comentário aqui, olha, eu quero me aposentar daqui a 2 anos. Falei, 2 anos não dá, nós não temos elementos estruturantes aqui. Eu sugeri 4, fizemos uma negociação, ficou no 3. Então, 3 para expandir, a partir do 4º dividendo. Né? Mas mesmo o cara no dividendo, que você teoricamente tem um rearranjo mais para geração de caixa de crescimento, eu tenho que ter cuidado, porque alguém não está preocupado com o dividendo, alguém está preocupado com o crescimento. Perfeito. Tem um cliente nosso já com uma certa idade, mas o cara é porradeiro monstro. E aí os filhos dele estavam fazendo uma discussão de comprar, enfim, os equipamentos, comprar outra empresa. Ele falou, é óbvio, porque se não fizer isso, alguém vai fazer. Então, o cara tem 75 anos de idade. Então, alguém tem que manter essa estamina, essa energia. Vou dar um rápido exemplo para fechar aqui. Eu estava numa construtora, um cliente meu, construtora, o patriarca, 85 anos de idade, os filhos 65, os netos 20 e poucos. A turma que estava com menos energia para crescer era a turma da terceira geração. E aí eu falei, pessoal, se vocês tiverem esse interesse de crescimento, não precisa dar aulas. Não está errado. Só não precisa de mim. Perfeito. Não está errado. Mas aqui não precisa me pagar. O número para vocês aqui, mínimo, é isso aqui para eu estar aqui dentro. Aí terminamos a reunião, pipipi. Cheguei lá na hora de ir embora, o senhor velhinho chegou, Marco, olha, quando é que você volta aqui? Eu estarei por aqui, 85 anos. Por quê? Ele gostou da entropia.
Por que que o cara tá com 85 anos ainda com tesão lá em cima? Porque o cara tá com essa cabeça, ele quer ver uma certa entropia que seja positiva, não uma coisa que você vai lá, gera discórdia, só gera calor e não tem um caminho. Isso é burrice. Mas algum nível de discordância é importante. Perfeito. Muito bom, cara. Muito, muito bom. 2 pontos aqui que eu acho que são relevantes, né? Trazendo esse tema que você falou. A gente aqui no G4 decidiu os 4 primeiros anos da empresa distribuir nada de dividendo, reinvestir tudo na companhia para que ela crescesse. A partir do 5º ano a gente começou a distribuir um pouco mais de dividendo, só que já num volume muito maior, porque a gente foi fechando, né, algumas travas ali de eficiência que fizeram com que o negócio embicasse bem. Só para você ter noção, a gente está com cerca de 400 colaboradores fazem 3 anos. A gente triplicou o tamanho da empresa nesse mesmo período, em tamanho de faturamento. Então você já entende, né, o ganho de eficiência que o negócio teve. Junto com o que você falou, talvez as primeiras gerações terem mais estamina, quererem fazer, porque eles sempre foram porradeiros, né? Não tinha alternativa. A primeira geração, tipicamente, é a geração da porradaria. A gente conseguiu, por muito tempo, não precisar distribuir dividendo, porque a gente já vinha de outros negócios, que a gente tinha tido sucesso. Sim. Então, a gente falou, cara, a gente sabe como operar, tá na hora da gente ganhar tamanho, e se o negócio se provar lá na frente, a gente vai ter um negócio mais estável no sentido de... Preditivo, né? Previsível. Agora... O fundador, que chega naquele momento que ele fala, cara, quero vender. Quais são, tipicamente, os motivos desse cara querer vender? Então, ele tem que ter cuidado pela razão... Ele tem que ganhar um espelhinho lá do índio, quando o Pedro Álvares veio para cá. Por quê? O cara que está querendo me comprar, ele deveria ser pelo menos igual, mais perto que eu, certo? Se alguém tem dinheiro para me comprar, eu tenho que respeitá-lo. Sim. Então, quando eu acho que é o momento para eu me vender, e esses momentos normalmente eles têm a ver com coisas ruins, eu tenho que primeiro tomar um chá de humildade e entender que eu vou ter valuation pior, né? Então, acho que esse primeiro... A sensação de que acho que está na hora de vender, ela é uma sensação que ela vem normalmente por uma ausência de um planejamento correto de poder vender numa situação muito mais confortável. A pessoa esticou a corda, ignorou os sinais, foi arrogante. Perfeito. Estou falando estatisticamente falando. E daí ele precisa vender. Aí dançou. Então, o precisar, parabéns, downgrade de 40%. Né? Então como é que eu faço para não precisar? Para não precisar. Né? Então, a gente volta às primeiras perguntas de hoje, né? Eu tenho planejamento estratégico, claro. Então, a gente tem alguns ingredientes que a gente fica batendo nas coisas. Mas é isso. Vamos falar que, beleza, está respondido no começo. Daí, se a pessoa fala, eu não preciso vender, mas quero. Quais normalmente são os motivadores da pessoa querer vender? É uma segunda geração que não vai assumir, querer... Normalmente ele está visualizando algum nível de risco ali. Um nível de sucessão... Normalmente é nível de risco. Normalmente ele tá olhando algum regulatório, alguma coisa que já aconteceu lá fora que ele acha que vai replicar para cá. Não é um motivo de falar, poxa, eu acho que vendendo a minha empresa eu vou liquidar um valor que estava travado e eu vou poder, com esse dinheiro, tirar férias. Tem esse caso onde você tem uma concentração de risco de um trabalho legítimo de dezenas de anos que as pessoas acabam reinvestindo o seu lucro no capital de giro. Capital de giro. E aí a pessoa começa a ficar desconfortável de perceber que, caramba, eu nunca fico rico, né? Uhum. Isso é legítimo. Essa dor, ela acontece. Aí a gente... Porque daí para ela ficar rico, dependendo do tipo de negócio, ou ela vai ter que estabilizar o crescimento... Exato. Vai ter que parar de crescer ou vai ter que realizar um negócio. Exato. E aí, nesse ponto, ela começa a entender assim, aí eu vou ter que mudar a minha angulação da curva... De crescimento. E talvez isso possa macular a longevidade da companhia. Perfeito. Então, na hora que eu paro de crescer, eu também paro de botar a barreira de entrada na competição e, eventualmente, então, dado que eu vou ter que parar de crescer, eu ainda tenho um negócio bom,
mas ele é consumidor de caixa e é melhor vender. Perfeito. Só lembrando que, sem falar de aula de valuation aqui, que por o meu negócio ser consumidor de caixa, a minha relação EBITDA para caixa, né, que a gente chama de EBITDA to cash lá, né, a geração de lucro advindo da operação. Então, puta, eu dou lá 30 milhões de lucro, mas sim, mas cara, você só dá de caixa para você 4. Essa relação de 30 para 4... O ciclo de conversão é ruim. O ciclo de conversão é ruim por um bom tempo. Então, quando o cara for ser avaliado num valuation também, isso é colocado em consideração. Isso é penalizado. É penalizado. Então, empresas que são altamente geradoras de lucro, mas baixas geradoras de dinheiro, de caixa, o sócio tem que entender que o que ele tem que mirar mais é menos múltiplo dessas coisas e mais a minha capacidade de antecipar 5, 10, 15, 20 anos de dividendo que eu estou tirando versus a venda. É mais nessa linha de antecipação do que eu tiro, do que, por que ele avaliou se eu dou um lucro? Não, Perfeito. Mas peraí, você tem um ciclo operacional gigante, você empata estoque, você tem isso, você tem uma porrada de disfunção. Normalmente tem 2 tipos de empresas que acontecem isso. Empresa varejista que tem um fluxo de caixa descasado. Então, para crescer todo o lucro, ela volta para o estoque para continuar tendo estoque para crescer. E o segundo são empresas de serviço onde o teu cliente te paga com 90 dias e você tem que pagar o teu funcionário com 30. Todo mês, Então você tem esse descasamento de 3 meses aí, que dependendo do caso que for, bagunça um pouco, principalmente dependendo da tua angulação de crescimento. E as companhias têm preços setorialmente por causa dessa razão. Se eu sou um cara de SaaS, por que o cara de SaaS é vendido a 3 vezes e meia a receita? Porque a relação EBITDA para a geração de caixa dele é 60%, não é 15%. Perfeito. Então, se você dá 10 milhões de lucro e você leva 6 milhões para casa e eu dou 10 de lucro e levo 1 milhão para casa, quem é que vale mais, pessoal? Então, essa relação da geração de caixa, concentração do dinheiro na companhia, idade, percepção de ambiente, tudo isso vai... Agora, o cara precisar vender porque ele esticou a corda, aí ele vai ser... muito ruim. Ele vai ser punido porque ele não fez o dever de casa. Ele está correto. Agora, você já vendeu empresa. Eu já vendi empresa. Existe um momento, principalmente da primeira empresa que você passa e que você vende, que é um momento muito duro da venda dela. Então, eu estou falando aqui do meu caso, que a gente vendeu a Canui para a Dafit, onde... Era nosso filho, que agora ele foi pro mundo e você tem uma babá criando ele. É duro esse momento de separação. Como que os fundadores que estão nesse momento de venda podem se preparar para que não haja esse vazio pessoal ou profissional que vai existir? No meu caso existiu, foi a primeira vez, isso me marcou muito e depois de um tempo eu entendi. Então aprendi vivendo, né, que é o jeito que realmente a gente aprende. Mas como que as pessoas que estão vendendo empresas podem se preparar para isso? Eu acho que tem um tema original da característica daquele ser humano. Tem caras mais apegados e caras menos apegados. Tem cara que fez o business, mas não tem amor pelo business. Não que ele não tem amor pelo business. Ele não tem problema de passar para frente. De passar para frente. Tem pessoas que têm. Tem pessoas que têm uma vida pessoal mais importante, no sentido de tempo, tem outros interesses. Tem outros hobbies. Sempre teve outros interesses, não é nem hobby, é engajamento. Sim, perfeito. Né? Tem gente que adora ser pai, tem gente que adora ser mãe, né? Então, isso é um engajamento, isso toma tempo, isso toma banda mental, isso toma propósito de vida, né? Não é só a empresa, né? Então, a empresa é mais uma coisa que ela gosta muito. Então, acho que tem outros elementos que são importantes, isso vira uma composição de coisas que a pessoa gosta e não a única coisa que ela gosta que ela faz direito. Então, acho que tem um primeiro ponto nesse aspecto. E também tem uma questão de ordem prática também, que às vezes a pessoa fica, não, porque aqui meu legado e tal, quando você bota o dinheiro na mesa, opa, beleza, então eu também acho que, assim, o legado é muito legal, mas eu já vi as pessoas passarem rapidamente pro show me the fucking money, muito rapidamente, então tem de tudo. Muito bom. Pessoal, olha só, vocês sabem que aqui no Papo de Gestão
Todo episódio eu tenho um presente para vocês e hoje eu tenho aqui o kit de como construir uma cultura forte. A gente sabe que para você fazer a tua empresa crescer com velocidade, com eficiência, depende muito das pessoas que você tem dentro de casa. E essas pessoas só vão estar alinhadas, trabalhando direcionalmente para o mesmo lugar que você quer, se você direcionar elas, logicamente, mas também se a cultura estiver forte dentro da sua companhia. Então, para ajudar você a construir essa cultura forte na tua companhia, a gente tem um material aqui totalmente gratuito para você entender de forma prática como implementar uma cultura organizacional clara, consistente, capaz de sustentar o crescimento, atrair gente boa, inclusive em processo de cessão ou venda, tá? Para você ter esse material, kit de como construir uma cultura forte, é só você entrar lá no @bruno.nardon, me mandar uma mensagem lá na DM, directed message, né? Mensagem direta para mim. Não é comentar no stories, não é comentar na foto do perfil, no feed, no Reels, não. É ir lá na mensagem, entrar no meu perfil, clica mensagem, @bruno.nardon, escreve aposentadoria. Olha que maravilha. Perfeito. Até eu já estou aprendendo esse negócio direto com aposentadoria, daí vai vir o robozinho. Excelente. E vai te mandar. Se você escrever errado, não vai chegar que o robozinho não vai aceitar. Ativar. Beleza? Olha só, quando a gente fala, né, de venda, valuation de empresa, múltiplo, isso que você falou, um SaaS tem um múltiplo muito maior, porque o lucro para, né, a conversão, o ciclo de conversão de lucro para caixa ele é mais interessante, muito melhor. Então, você dá 10 milhões de lucro e tem 6 de geração de caixa, versus uma que dá 10 milhões de lucros e tem 1 de geração de caixa, impacta muito. Agora, o que mais define de verdade o valuation da empresa? Essa pergunta também é muito boa. Será respondida de hoje até domingo. Né? A gente tem uma série de ingredientes importantes. Né? Você tem até coisas que não são óbvias. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a gente está sem IPO aí no Brasil. Perfeito. O fato de eu não ter IPO, que é quem carrega a valuation, eu tenho um trenzinho. Imagina que eu tenho o trenzinho da alegria do valuation. O IPO onde você vende mais caro lá para as velhinhas canadenses lá. As aposentadas canadenses do Canadá que aceitam pagar ou terem retornos menores porque os juros do seu país é 2, então qualquer coisa que dê acima de 2 a pessoa está satisfeita. Né? Então você tem esse tema, né? Mas brincadeiras à parte. Você tem então um ciclo do IPO. Se esse ciclo do IPO não está rodando, eu não estou precificando caras aqui. Se eu não estou precificando caras no topo do preço, eu jogo toda uma cadeia de preço para trás. Então, você tem temporadas de mais preço, menos preço, porque o mundo está mais interessado em pagar mais ou menos. Tem mais fluidez de dinheiro, bolsas bombando, IPOs rodando. Tá? E também, só complementando... Só começando por aí. Só complementando isso que você falou, normalmente... Os fundos que investem em estágios anteriores ou fundos de private equity, eles querem ter liquidez do ativo que eles investiram. Né? Querem ter dali 5 anos, 7 anos, 10 anos, vender aquele ativo que eles compraram. Então, se eles querem vender, uma grande saída é o IPO. Exato. Então, essa é uma grande saída. Pode ter outros fundos de estágios subsequentes que tenham interesse, mas esses caras também estão olhando o IPO. Exato. Então, se fecha a torneira aqui, toda a torneira para trás fecha. O trânsito para. Então, assim, primeira questão, a questão do trânsito, ela é muito importante porque você não controla. Né? Infelizmente, você, empresária, a gente não controla ambiente, humor desse tipo de... Cuja oportunidade, né? Por exemplo, um juros... Alto que nem tá. Um juros americano de 0,25, ele bomba a bolsa. Um juros americano de 5 não bomba a bolsa. O juros brasileiro de 3, Selic é uma coisa. O brasileiro de 14 de DI futuro é outra. Então, essas coisas pesam. E elas pesam também porque, já entrando na segunda etapa, quando eu desconto o fluxo futuro daquela oportunidade para o presente, descontar numa taxa de 15%, 20% é diferente de descontar numa taxa de 8%, 10%. Então, a mesma empresa vale menos, dependendo do bom humor ou mau humor de IPOs e da questão atual de inflação e juros. Então, são duas coisas que você não controla que tem uma influência gigantesca no seu negócio. Então, primeira coisa. Perfeito. Aí eu vou para as coisas que você controla. Aí no que você controla, você vai trabalhar
time, diferenciação, posicionamento, margem, trazer cliente, dominância geográfica, sucessão, regra clara, convívio com o cliente, percepção de qualidade. Aí, assim, você realmente é melhor do que seu par ou você é igual ao seu par? E aí tem uma discussão que a gente precisa dar uma parada, dar 2 passos para trás para a gente entender assim, cara, realisticamente, quem eu sou, né? E onde que eu posso melhorar? Então, essa atividade rotineira de planejar, replanejar, que conecta posicionamento e também conecta com processo de gestão lá embaixo, o empresário, ele infelizmente precisa perder tempo com isso. Ah, mas eu não tenho tempo porque eu estou preocupado com a fábrica ou com o cliente. Amigo, eu não sei, você vai ter que dormir, você, amigo ou amiga, você vai ter que dormir menos, porque esta atividade, ela tem que ser rotineira, de você entender o teu contexto de diferenciação, né, do que você tem em casa, de ferramenta, capital, gestão, processo, né, time, mercado, né? Se você não tem esse negócio toda hora fermentando nesse caldo, entendendo, rediscutindo, aí você está indo no cheiro. E no cheiro, quando você é pequenininho, vai bem. Funciona. Depois, cheiro, quando você está grande, depois, quando você está antes do grande, quando você está indo pro médio. Perfeito. O cara, quando está indo pro médio, se ele está indo só intuitivamente, vai dar merda. Ele está criando uma série de doenças dentro de casa que elas vão implodir em algum momento. França, falando sobre isso, sobre o tema anterior que você falou que hoje você mentora, na verdade você é conselheiro da pessoa na física e não da empresa. Tem esse caso, né, em casa. Qual que é o momento, e essa é uma pergunta recorrente que a gente tem aqui no G4, qual que é o momento de eu trazer um conselho, mentores para o meu negócio? É desde o D0? Se eu fosse sugerir um negócio, se eu pudesse ter para mim o que eu faço hoje com as outras pessoas, eu teria o quanto antes. Ah, mas é caro. O que você pode pagar? É 1 hora da pessoa no mês? São 8 horas de uma pessoa no mês? Então, assim, o que você puder ter de pessoas que já passaram por situações... Tem uma matemática que a gente sempre fala sobre isso, e a gente fala sobre ela aqui também recorrentemente. Uma coisa, quanto é que custa isso aqui? Isso aqui custa R$2, beleza. Se eu não comprar, eu salvei R$2. Agora, o fato de eu não fazer o que é correto, o que eu deveria fazer, quanto custa? Então, as pessoas não fazem a conta do ter deixado de fazer o correto. Elas fazem a conta do eu vou consumir isso aqui ou não vou consumir isso aqui. Perfeitamente. Tá bom. Eu vou ter um conselheiro, eu não vou ter. Não, conselheiro custa X mil reais, eu não vou ter não. Tá bom. Mas às vezes um cara desse, se ele é decente, se ele é bom, ele te salva numa reunião 30 meses de conselho que você pagou para ele. Esquece. Então, muito. Então, assim, se a pessoa é consistente, não é que ela é mais inteligente que a outra, é que ela já viveu mais, ela já aprendeu mais, ela já errou mais, portanto, ela é melhor que a outra mesmo. Não é uma questão de inteligência, é questão de experiência. É isso. Ela até pode ser mais inteligente também, porque uma coisa depois vai confundindo com a outra. Mas eu estou indo para a discussão mais simplória. Então, assim, beleza, eu vou pegar esse cara do meu lado, que já viveu essas dores, porque ele já levou a companhia de 5 para 10, para 50, para 100, para 300. Ele já sabe que dos 50 para 100 vai implodir um monte de coisa que eu não sei. E eu estou achando que faturando os 10, no modus operandi dos 10, eu consigo ir para os 50 com o mesmo time. E não vai. E não vai. Uma das coisas que eu falo aqui para a maioria das pessoas é a mesma coisa que você falou. Tenha, quando você está tirando a empresa do zero, por um tempo, pelo menos mentores, pessoas que você pode ligar, passar a mão no telefone, que elas vão facilitar a tua vida, te conectar com outras pessoas que vão te ajudar naquele momento de vida que você está. Do 1 para o 10, já faz essas pessoas que são, de certa forma, não oficiais, mas são os amigos, né? No fim do dia, aqueles caras que entendem melhor, já começa a oficializar um ou outro. Cara, você quer ser meu mentor? Sim. Posso te remunerar alguma coisa pelo seu tempo para o negócio ficar mais sério? E do 10 para 100, daí você já deveria ter um conselho consultivo formalizado. Sim. Com, pelo menos, reuniões trimestrais. Alguma cadência, exato. Para você ter alguém para prestar conta. Porque senão, você prestar conta para você mesmo, nem sempre você vai se cobrar como você deveria. Uma coisa é você ir treinar com o personal trainer. Você treina mais forte. Sim. Outra coisa é você treinar sem o personal trainer. Você está pagando, né? Você está pagando, você está ali, eu tenho que prestar conta.
E às vezes não é nem pelo tá pagando, é só por saber que tem alguém que tá lá 8, 6 da manhã na tua casa, você vai acordar e fala, meu, não é pelo dinheiro, é porque, pô, tem uma pessoa lá que se importa, entendeu? Sim. Eu acho que tem uma combinação. Eu acho que o pagar, se criou um nível de engajamento que você precisa honrar o dinheiro, né? Tô gastando ali, preciso fazer. E o legal também é você ter um personal trainer que pode te demitir. O que eu gosto de fazer também na Aldas é o seguinte, a gente é apaixonado pelo que a gente faz, a gente vive por causa do cliente, mas eu não dependo especificamente de um cliente. Eu vivo de fazer bem ao meu cliente, gerar valor para o meu cliente. Mas ao ser independente desse meu cliente, isso me permite falar para ele a verdade. E ao falar para ele a verdade, isso me dá autonomia de dizer, cara, você está fazendo cagada. Porque também se o cara for um conselheiro profissional, onde ele vai lá bajular... daí não adianta. Não adianta nada. É agradável, né? Eu sempre faço esses exemplos agora, fazendo apologia. A esposa, eu, Juliana, assim, a minha mulher, Juliana, me deixa desconfortável a vida inteira. Eu sou casado há 25 anos com os dois, é tipicamente o mesmo tempo de casamento. E é isso. Você evolui? Eu não tenho dúvida. É confortável sempre? Não. Então, essa é a discussão do desconforto, né? Você vê que a gente sempre volta aos mesmos temas importantes. Sim. Porque você vai falar de vários tópicos, eles precisam de outras disciplinas que, bem combinadas, estruturadas, elas permitem o processo decisório correto, o timing correto, a decisão correta, a diferenciação correta. Que no fim do dia são as bases que fazem de qualquer empreendedor um bom ter empreendedor. Sucesso. Qualquer pessoa que queira ter sucesso. Exato. Ponto. Não precisa ser só empreendedor. Não, a pessoa pode de sucesso. Pode ser o atleta, o ser humano de sucesso. Pode ser um atleta, pode ser um dançarino, pode ser um cantor. É isso. Exato. Tem essas pedras fundamentais que fazem são as pessoas comuns. evoluírem. Cara, eu gostaria de ficar aqui o dia inteiro batendo papo com você. A gente sabe disso, por isso que a gente está indo pro 4º episódio Você agora. passa muito rápido. Mas, em prol do seu tempo, vamos ter que marcar outro. Marcaremos outro. Marca mês que vem outro. O mês que vem não, vamos dar um espacinho maior. Vai, um espacinho maior, mas a gente marca outro. Vamos pro bate-bola aqui, antes da gente finalizar. Crescimento sem lucro é? Crescimento sem lucro, ele é um pouco mais perigoso. Valuation inflado é sinal de? Valuation inflado pode ser sinal de futura frustração. Governança é para? Governança é para sobrevivência. Venda certa é aquela que? Você não precisa. O maior erro antes de uma rodada de capital? Arrogância. Uma frase que todo fundador deveria ouvir antes de buscar investidor? Deveria ouvir, ele deveria estar sempre pronto e preparado e o investidor é só uma consequência. Assim, a companhia tem que estar viva, o investidor é consequência. Boa. Para te seguir? @Aldas_. Quiser falar com a Aldas Comercial, @aldas.com. AUDD... AUDDAS. AUDDAS. É isso daí. Aldas, @Aldas_. @Aldas_, duplo D. França, muito obrigado de novo. Muito bom. Galera, obrigado. De novo, muito obrigado. Tomei um monte de nota aqui, imagino que vocês também, mas um grande episódio aqui com o França. Obrigado. Deixem seus comentários aqui do que vocês mais gostaram, seja no YouTube, seja no Spotify. Dá um like no vídeo ou avalia 5 estrelas aqui no Spotify. Compartilha com seus amigos, com aqueles outros empreendedores que precisam ouvir esse podcast. Bate um print que você estava ouvindo, posta no seu Instagram falando que você ouviu. Isso ajuda a gente a continuar fazendo mais episódios para você aprender, para mais pessoas aprenderem e para chegar em mais gente esses episódios, tá bom? Segue lá, @G4 Educação, @Bruno.Nardon. E é isso. Até o próximo episódio. Valeu!